Sejam todos muito bem-vindos a mais uma rede de oração e intercessão. Eu sou Edgar de Oliveira e hoje analisaremos o belíssimo Salmo 40, mais um salmo de Davi, em que Jesus está evidentemente presente, você vai ver. Você vai notar que Davi falou de Nosso Senhor, ainda que pudesse estar falando de si mesmo também. Você verá como Deus falará ao seu coração nesse salmo. Seu coração será aquecido com a maravilhosa palavra de Deus e depois nós iremos orar. Você já pode deixar o seu pedido de oração. Este salmo começa assim: Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A espera paciente em Deus era uma característica especial de nosso Senhor Jesus. A impaciência nunca teve lugar no seu coração, muito menos lhe escapou dos lábios. Durante a agonia no jardim do Getsêmani, o julgamento em meio às zombarias cruéis perante Herodes e Pilatos e a paixão na cruz, ele sempre esperou na onipotência da paciência. Nenhum olhar de ira, nenhuma palavra de murmuração, nenhuma ação de vingança partiu do paciente Cordeiro de Deus. Ele esperou e esperou. Foi paciente e paciente até a perfeição, superando de longe todos os outros que, segundo avaliações próprias, glorificaram a Deus nas provações de fogo. Jó no monturo não se iguala a Jesus na cruz. O Cristo de Deus usa a coroa imperial entre os que são pacientes. Se o unigênito esperou, seremos nós petulantes e rebeldes? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Quando nosso Senhor tomou sobre a sua pessoa a maldição terrível que era devida ao pecado, ele foi abatido e humilhado para ser como um prisioneiro em um calabouço fundo, escuro e horrendo, no meio de trevas tenebrosas, onde o cativo ouvia um barulho como que de torrentes impetuosas, enquanto ressoava o passo pesado de inimigos furiosos. Nosso Senhor, na sua angústia, era como cativo na masmorra, esquecido de todas as pessoas, murado entre o horror, a escuridão e a desolação. Contudo, o Senhor Jeová o fez subir de toda essa degradação. Ele retrocedeu-lhe os passos daquele profundo inferno de angústia, no qual ele fora lançado como nosso substituto. Aquele que libertou o nosso fiador não deixará de nos libertar de nossas aflições muito mais leves. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Na Páscoa, antes da paixão, nosso Senhor cantou um dos antigos e sublimes salmos de louvor. Mas qual é a música do seu coração agora, no meio dos gemidos? Que canção é essa, na qual o seu coração feliz rege para sempre o coro dos eleitos? Justiça engrandecida e graça vitoriosa, inferno derrotado e céu glorificado, morte aniquilada e imortalidade estabelecida, pecado destruído e justiça resplandecente. Que tema para um hino naquele dia, quando nosso Senhor beber o vinho de novo com todos nós no reino do nosso Pai Celestial. Ainda na terra, antes da grande paixão, ele previu a alegria que estava diante dele e foi sustentado pelo prospecto. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. A fé obtém as promessas. A confiança simples e fiel em Deus é o sinal certo da bem-aventurança. O homem pode ser tão pobre quanto Lázaro, tão odiado quanto Mardoqueu, tão doente quanto Ezequias, tão só quanto Elias, mas enquanto a sua mão de fé puder manter-se agarrada em Deus, não há aflição que o exclua de ser contado entre os bem-aventurados. Mas o homem mais rico e mais próspero que não tem fé é maldito, seja ele quem for.
Os orgulhosos esperam que todos os homens se curvem e façam reverência a eles, como se a adoração dos bezerros de ouro estivesse em vigor de novo em Israel. Os crentes são muito nobres para honrar meros portadores de dinheiro ou bajular a dignidade bombástica. Os justos respeitam a bondade humilde em vez de inflamar a arrogância. Guarde isso. Nesse aspecto, nosso Senhor Jesus foi exemplo brilhante. Nenhuma palavra de lisonja endereçada a reis e homens de posição jamais saiu da sua boca. Ele não deu honra a homens desonrosos. Os arrogantes nunca foram os seus prediletos. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. A criação, a providência e a redenção estão enxameadas de maravilhas, como o mar é abundante de vida. Essa passagem chama a nossa atenção especial às maravilhas que se agrupam ao redor da cruz e brilham dela. A redenção feita atinge muitos objetivos e cumpre uma variedade de propósitos. Os produtos da expiação são impossíveis de calcular. As influências da cruz vão muito além, muito longe do que os raios do sol. As maravilhas da graça extrapolam toda a numeração, alcançando o voo da cruz. A adoração, o perdão, a justificação e uma longa sequência de milagres de amor divinos procedem dela. Glória a Deus! Agora entraremos numa das passagens mais maravilhosas de todo o Antigo Testamento. Uma passagem no qual o Filho encarnado de Deus não é visto por espelho em enigma, mas, por assim dizer, face a face. Veja só. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Consideradas por si mesmas e levando em conta a finalidade, o Senhor não viu nada de satisfatório nas diversas ofertas da lei cerimonial. Nem a vítima derramando seu sangue, nem a flor de farinha subindo em fumaça do altar poderiam satisfazer a mente do Senhor. Ele não se importava com a carne de bois ou de bezerros, nem tinha prazer em grão, vinho e azeite. Tipicamente, essas ofertas tinham valor, mas quando Jesus, o antítipo, veio ao mundo, elas deixaram de ser valorizadas como velas que não têm utilidade quando o sol se levanta. Nosso Senhor foi obediente até a morte. Aprendemos com esse versículo que o Senhor valorizava a obediência do coração muito mais do que todas as ações imponentes da adoração ritualista, e que a expiação do pecado não nos vem em resultado de um cerimonial elaborado, mas como o efeito da obediência do nosso grande substituto à vontade do Senhor. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. O rolo místico da predestinação que a providência pouco a pouco desenrola, continha em si, ao conhecimento do Salvador, uma aliança escrita que na plenitude dos tempos o divino Eu Sou desceria à terra para cumprir um propósito que a matança de bois e carneiros não podiam cumprir. Que privilégio achar nosso nome escrito no livro da vida, e que honra, visto que o nome de Jesus consta no topo da página. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Só o nosso Senhor bendito podia fazer a vontade de Deus completamente. A lei é ampla demais para pobres criaturas como nós pensamos em cumpri-la até o último quesito. Mas Jesus não só fez a vontade do Pai, mas também sentiu deleite em fazê-la. Desde a antiga eternidade, ele tinha desejado o trabalho que estava diante dele. Durante a sua vida humana, ele foi maltratado até alcançar o batismo de agonia, no qual ele engrandeceu a lei. Mesmo no jardim de Getsêmani, ele escolheu fazer a vontade do Pai, pondo de lado a sua própria. Nisso está a essência da obediência, isto é, na devoção alegre da alma para com Deus. A obediência do nosso Senhor é a nossa justiça, não sendo ele de forma alguma deficiente desta qualidade excelente.
A despeito de suas aflições incomensuráveis, nosso Senhor teve deleite em realizar o trabalho e, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, conforme Hebreus 12, versículo 2. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Jesus pregou a mais pura moral e a mais sublime santidade. A justiça divina era o seu tema. A vida inteira de Nosso Senhor foi um sermão incomparavelmente eloquente. Ele ensinou publicamente no templo, não se envergonhou de ser uma testemunha fiel e verdadeira. Ele foi o grande evangelista, o mestre dos pregadores itinerantes, o chefe do clã dos missionários ao ar livre. Servos do Senhor, não escondais a vossa luz, mas revelai aos outros o que o vosso Deus vos revelou. Especialmente através da vossa vida, testificai da santidade, sede defensores da justiça, tanto em palavras quanto em obras. Que assim seja na vida de cada um de nós, amém? Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. O que havia no coração do nosso grande mestre, ele verteu dos lábios em eloquência santa. A doutrina da justiça pela fé, ele falou com grande simplicidade de palavra. A lei e o evangelho igualmente tiveram nele um claro expositor. A fidelidade de Jeová às suas promessas e a graça em salvar os crentes foram temas expostos pelo Senhor Jesus em muitas ocasiões e estão abençoadamente misturados no evangelho que ele veio pregar. Deus, fiel ao seu caráter, à lei e castigos, ainda salva os pecadores, algo que é uma revelação peculiar do Evangelho. Deus, fiel aos salvos para sempre, é a alegria dos seguidores de Jesus Cristo. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Esse versículo pode ser mais corretamente lido como declaração da confiança de que a ajuda não seria recusada. Mas quer vejamos esta expressão como brado de oração ou como declaração de fé, é em ambos os casos instrutivo a nós que tomamos o nosso Senhor sofredor como exemplo, além de nos provar que ele foi feito completamente semelhante aos irmãos. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. De todos os lados ele era atacado por males. Aflições incontáveis envolviam o grande substituto dos nossos pecados. Os nossos pecados eram inumeráveis, e assim eram as suas aflições. Não havia como fugirmos das nossas iniquidades. Da mesma forma, não havia como ele fugir das aflições que merecemos. De todos os cantos e recantos, os males se acumulavam sobre o bem-aventurado, embora no coração o mal não achava lugar. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. As palavras nos emocionam quando pensamos que, logo após estas coisas, nosso Senhor e Mestre orou. A petição não é tanto que o cálice passe sem que ele o beba, mas que ele seja sustentado enquanto o bebe e livrado do seu poder no primeiro momento apropriado. Ele busca livramento e auxílio. Ele pede que o auxílio não demore em vir. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Não é importante se entendemos esse versículo como oração ou como profecia, pois os poderes do pecado, da morte e do inferno se envergonham quando vem o resultado da maldade recair para sempre sobre eles mesmos. É para a confusão infinita de Satanás que os seus esforços em destruir o Salvador acabaram destruindo o próprio Satanás. Todos os integrantes do conclave diabólico que tramaram em conselho estão agora envergonhados, pois o Senhor Jesus os derrotou em todos os pontos e transformou toda essa sabedoria em tolice. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem: ah, ah. Onde Jesus ficou desolado na agonia,
Assim os inimigos fiquem no desespero quando ele os derrotar. A desolação causada no coração dos espíritos malignos e homens maus por inveja, maldade, pesar, decepção e desespero será a recompensa certa pela crueldade feita ao Senhor quando ele se dispôs a sofrer pelos pecadores. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Aqui o nosso Senhor abençoa o seu povo. Notemos quem são os indivíduos por quem ele pede que sejam abençoados. Não todos, mas alguns. Jesus quer que todos que o buscam sejam felizes por acharem o que buscam e ganharem paz durante as aflições. Assim como a tristeza foi extremamente intensa, assim também a alegria seria extremamente grande. Ele gemeu para que pudéssemos cantar, e foi coberto de suor sangrento para que pudéssemos ser ungidos com óleo de alegria. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. O homem de dores encerra o salmo com outra petição, fundamentada na sua pobreza e necessidade. Os seus discípulos o abandonaram e os seus amigos o esqueceram, mas Jesus sabia que Jeová jamais afastou o coração dele. Tal fato o sustentou durante a hora da necessidade. A sua confiança impassível se fixou unicamente em Deus. Todos os crentes devem imitar mais intensamente o grande apóstolo e sumo sacerdote na confiança firme que ele pôs em Deus, mesmo quando as aflições abundavam e a luz se ocultou. Que nosso Jesus, nosso Senhor amado, conceda que em todas as nossas adversidades possuamos a fé igualmente preciosa como a dele, e que nele sejamos achados mais do que vencedores. Aleluia! Amém, meus amados irmãos? Deus seja louvado pela sua inigualável, preciosa, inerrante e fiel palavra. Glória a Deus! Agora nós iremos orar. Já deixe o seu pedido de oração nos comentários se você ainda não fez isso, para que durante a semana nós possamos orar por cada pedido também. Ore comigo. Senhor Deus, desejamos com toda a força do nosso coração esperar com paciência no Senhor, pois estamos certos de que, assim como Cristo, o Senhor se inclinará para nós e ouvirá o nosso clamor. O Senhor nos deu vida nova em Cristo. O Senhor nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos e pôs um novo cântico na nossa boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Cremos nessa bendita palavra. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a tua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Desejamos anunciar os teus feitos, desejamos falar de cada ato de misericórdia que o Senhor tem dirigido a nós, mas eles são mais do que se podem contar. Aleluia! Dê-nos a graça de notar o teu agir em nossa vida, nos mínimos detalhes, para que tenhamos um coração grato e uma esperança inabalável. Sacrifício e oferta não quiseste, os nossos ouvidos foram abertos por ti. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Senhor, no teu livro da vida estão escritos os nossos nomes. Glórias ao teu nome por isso, aleluia! Como somos gratos a ti. Que o deleite em fazer a tua vontade seja o nosso alimento diário. Ó Deus maravilhoso, tu és o nosso Deus. A tua lei está dentro do nosso coração. Que assim como o nosso Senhor, sejamos pregadores da justiça, que os nossos lábios sejam abertos para a proclamação da verdade que nos foi revelada em Cristo, que a tua justiça seja conhecida em nossa vida e que do nosso coração ela saia como um manancial de águas vivas, para que a tua fidelidade e a tua salvação sejam anunciadas por cada um de nós, e a tua benignidade e a tua verdade sejam anunciadas pelas nossas palavras e atitudes. Não retires de nós, Senhor, as tuas misericórdias.
que a tua benignidade e a tua verdade guardem a nossa vida. Porque males sem número nos têm rodeado. As nossas iniquidades nos prenderam de modo que não podemos olhar para cima. Muitas vezes tem sido assim. São mais numerosas do que os cabelos da nossa cabeça. Quando olhamos para trás e para o nosso presente, nós podemos ter certeza desse fato. Assim, em muitas ocasiões, desfalece o nosso coração. Digna-te, Senhor. Livra-nos. Senhor, apressa-te em nosso auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a nossa vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que nos querem mal. Desolados sejam os que nos afrontam, mas que os que te buscam folguem e alegrem-se em ti, e digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Nós somos pobres e necessitados, sim. Contudo, o Senhor cuida de nós. Tu és o nosso auxílio e o nosso libertador. Não te detenhas, ó Deus. Nós somos frágeis, Senhor. De fato, o homem não passa de um sopro, mas nossa esperança está em ti. Estamos aqui clamando a ti para que milagres sejam realizados em nossas famílias, que o Senhor visite os enfermos e os cure, que as pessoas que se encontram nos hospitais sejam amparadas por ti, que os que se encontram aprisionadas pelas drogas, pelos vícios, ó Senhor Deus, que cada uma delas sejam libertas pelo sangue de Jesus, que o Senhor restaure todos os relacionamentos que sofrem por uma série de razões. Em ti todas as coisas são feitas novas. Oramos para que o Senhor nos una numa única bandeira, a bandeira de Cristo. Tenha misericórdia do teu povo, que possamos compreender que o corpo de Cristo deve permanecer unido, independente das circunstâncias que apareçam. Deus, que o Senhor derrame a tua graça sobre a nossa nação. Que cada autoridade nesse país receba a visitação do teu Espírito Santo para que haja quebrantamento, arrependimento e assim haja o mover do teu Espírito Santo em cada canto desse país. Colocamos diante de ti todos os pedidos que foram feitos e os que serão feitos aqui nos comentários. Que cada pedido alcance uma resposta graciosa do Senhor e que cada um seja contemplado com muitas bênçãos vindas do teu trono. Oramos a ti no nome santo de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo. Amém. Bom demais, não é? Meu irmão e minha irmã, está na presença do Senhor dessa forma. Que as eternas misericórdias do Senhor continuem sobre cada um de vocês, agindo com poder, com graça, com misericórdia, com essa bondade que só Deus pode nos oferecer. E que Deus continue falando conosco ao longo da semana. Antes de sair desse vídeo, deixe o seu pedido de oração para que eu possa orar por você e que outros possam fazer o mesmo, tá bem? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus contatos, com seus grupos de WhatsApp e demais redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.